A paz do Senhor, amados irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Rubens. Louvado seja Deus, eu estou aqui direto da minha casa. É um pouco mais de 1h30 da madrugada, terça-feira, madrugada de terça-feira. E eu venho aqui neste momento, amados, trazer-lhes uma palavra abençoada da parte do Senhor. Eu gostaria aqui, amado, de contar sobre a parábola do trigo e do joio, uma parábola que o Senhor Jesus contou aos seus discípulos junto de em meio a uma multidão. Essa parábola do joio e do trigo, né? Que muitos não têm compreendido nessa parábola, achando que Jesus estava falando da igreja, e Jesus não estava falando da igreja, Jesus estava falando do mundo, porque nós vivemos no mundo, né? Nós somos o trigo e o joio é o que está no mundo, amado. Mundo. Jesus deixou bem claro. E eu vou ler aqui para que os irmãos entendam, né? O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os seus servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os seus servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro, né? Jesus estava contando aqui em parábola, né? Parábola, ele estava contando, mas o Senhor Jesus, né, aqui no versículo 36, ele vai dar aqui a revelação, a explicação dessa passagem, né? O próprio Jesus irá revelar nessa essa parábola, que ali ele contava uma parábola, e agora ele vai dar explicação, né? Lá no versículo 36 do capítulo 13 de Mateus, Evangelho de Mateus, versículo 36, vamos lá. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explicai-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, né? Jesus, a boa semente é o Evangelho, amado, que é semeado lá fora e muitos não dão crédito, tá entendendo? Né? O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, né? Jesus Cristo, né? O Evangelho de Cristo, né? Então é semeado o Evangelho lá, né? No mundo. Jesus está falando do mundo, né? É semeada a boa semente. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, Jesus Cristo, né? Ele está falando dele mesmo. O campo é o mundo. Olha aí, tá vendo aí? O campo é o mundo, tá vendo? Não está falando da igreja, não. Está falando do mundo. Então nós temos que prestar atenção nas coisas, né? Para não sermos enganados, amada. A palavra tem que ser confrontada. Nós temos a obrigação de confrontar a palavra para ver se o que está tendo dito é certo ou errado, condiz com a Bíblia ou não. Amém, amados? O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, né? O povo de Deus, o povo escolhido e remido com seu sangue, né? E o joio são os filhos do maligno. Jesus está deixando bem claro, explicando aqui essa parábola. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou, o tal do joio, amado, o tal do joio, é o diabo. Amém, amados? E a ceifa que Jesus estava falando é o fim do mundo. A ceifa é o dia do juízo, onde todos prestarão conta com Jesus.
Lá não tem conversa fiada não. Por isso que nós temos que nos preparar para esse dia. Não vai ter conversa fiada. E os ceifeiros são os anjos. Olha aí a revelação do Senhor Jesus aqui, né? Jesus revelando claramente a seus discípulos, né? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo, né? Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão o seu reino, do seu reino, tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém, amados? O que Jesus quer dizer com essa palavra. Muitos não compreendem essa palavra, né? Há muito tempo, eu fui um desses que não compreendia essa palavra. Mas Deus hoje me deu entendimento. Amém? E Jesus, aqui no capítulo, o próprio Jesus no capítulo 18, né? Logo adiante, no capítulo 18, olha o que o Senhor Jesus disse, olha, veja bem. Entenda, amados, estuda sobre isso que eu estou falando para vocês terem uma noção do que eu estou falando, se é verdadeiro ou se é mentiroso. Amém? Capítulo 18, versículo 15, olha o que o Senhor Jesus disse. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai repreende-o entre ti e ele só, né, a sós. Jesus aqui dá um ensinamento para que você vá para com o irmão e repreenda ele a sós, você e ele, né? Aí Jesus disse aqui, ó, na parte B, se te ouvir, ganhaste o teu irmão, né? Se ele te ouvir, né, você vai explicar, você vai com espírito de mansidão, como a palavra nos ensina, né? Lá em Gálatas, né? Capítulo 6, né? Mas se não te ouvir, leva ainda consigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada, né? Jesus está dizendo isso aqui. E se não as escutar, dizei-o à igreja. Olha aí, tem terceira alternativa. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e um publicano. Olha? Enfim, Jesus está dizendo, considere-o como um joio. Essa é a explicação desse versículo aqui, versículo 17. Né? Considere-o como um gentil e um publicano. Ele não ouviu nem você, né? Não ouviu a igreja, né? Não deu crédito. É joio, amado. Ele não quer saber de nada. Jesus disse, considere-o como um gentil e um publicano. Por que Jesus fala como um gentil e um publicano? Porque naquela época, o gentil e o publicano, amado, eles eram povos o contrário, né, à fé cristã. Eles não acreditavam nas coisas de Deus, né? Eles adoravam outros deuses, né? Por isso que Jesus citou aqui, considerai-o como gentil e publicano, aqui no versículo 17 de Mateus 13. Amém, amados? Esse gentil e publicano é joio. Jesus diz, considerai como joio, como publicano. Não quer saber de nada, né? Jesus disse lá não me lembro a passagem agora, o livro, mas não atirai pérola aos porcos. Amém, amados? Então, não tem essa, amado. Se está havendo o pecado dentro da igreja, ele tem que ser descoberto e tem que ser a pessoa repreendida, né? É duro de fazer isso, porque nós somos pecadores também, né? Mas se a gente souber de alguém que está cometendo algum tipo de pecado, erro, né? Então que nós
venhamos fazer o que Jesus nos manda fazer. Amém, amados? Jesus está dizendo aqui, entre a irmandade, né? Entre os irmãos. Né? Se alguém for pego, né? E não querer ouvir, então é joio, amado. É joio, você vai ficar passando a mão na cabeça, o cara não quer nada, pô. É ou não é? O cara não quer nada, vai prejudicar a igreja, se o cara não quer nada, vai ficar semeando a fofoca, a maldade. Né? É joio, amado. É filho de Satanás. Ele não quer saber de nada. Amém, amado? Ele não quer saber, ele vai prejudicar a igreja. Ele vai tirar pessoas de dentro da igreja. Ele vai contaminar o povo de Deus. Né? Vocês reparam que Jesus estava falando do campo. Esse campo aí é o mundo, é lá o mundo, né? Boa semente. Jesus está falando, ele semeia boa semente, que é o evangelho, as boas novas de salvação. Né? É Jesus, mas as pessoas não dão crédito. Jesus diz claramente que o joio é os filhos de Satanás, amado. Filhos de Satanás, em vez em quando um entra dentro da igreja para acabar com a igreja. Nós temos que ficar ligado nisso, amado. Ligado, não devemos aceitar, não. Não. O cara não deve chegar na igreja e fazer o que ele quer, não. No santuário de Deus, não. Ué, meu amado, é a casa do Senhor ou não é? A casa do Senhor tem que ter ordem e decência. E a gente vê a igreja fria, a gente está preocupado, irmão. Estou aqui quase 2 horas da manhã falando sobre isso, porque eu estou preocupado. Né? Louvado seja Deus, eu estou preocupado comigo, com a igreja, com a minha família, com o povo de Deus. Eu estou preocupado, amados. Né? Eu creio que muitos irmãos estão preocupados, muito preocupados com o que está acontecendo com a igreja de um nível assim, digamos, mundial, né, amados? Nós não estamos falando de uma igreja aqui, de uma denominação. Eu estou falando aqui de um nível mundial. A igreja está fria. Quase toda ela está fria. As pessoas não estão buscando mais o conhecimento de Deus, e o joio entra lá e acaba com tudo. Semeia a fofoca, a contenda. A contenda, amados, é um dos pecados mais terríveis diante de Deus. A contenda, não é o que a gente tem visto mais? Fofoquinha para cá, fofoquinha para lá. Amados, se a gente vê uma fofoca, a gente tem que repreender na hora. Na hora, e se a pessoa não escutar, nós temos que levar até a direção da igreja. Primeiro conversa com ela sós, como foi ensinado aqui. Mas se ela não ouvir, leva até a igreja. Se ela não ouvir a igreja, amado, aí é joio, como Jesus disse. Considerai como gentil, como publicano. É joio, vai fazer o quê? Amém? Vai passar a mão na cabeça, deixar lá, para arrebentar o resto da igreja? Pessoas que estão chegando agora, né? Novos convertidos, que não têm entendimento, aquele joio está lá, para tirar aquelas pessoas e levar para o inferno. Como Jesus dizia disse aos fariseus, que eles não entravam no reino dos céus e nem deixavam que outros entrassem. Nós temos que ficar atentos sobre isso. Como é que nós vamos ganhar almas desse jeito, amados? Se o joio está lá, né? Está implantado o pecado lá. Lembra de Corá, quando introduzido lá, no deserto lá, né? Josué foi para a guerra, venceu a guerra, e Deus deu instrução para Josué que matasse todo mundo, acabasse com tudo, com toda aquela cidade, e não trouxesse os despojos, não trouxesse ouro, não trouxesse nada, né? Algumas vezes Deus mandava trazer e outras não. Dessa vez Deus deu ordem para não trazer despojo, nada. Matasse tudo, queimasse tudo, deixasse tudo lá. Aí um tal de Corá, junto com mais seus comparsas, né, desobedeceram a Deus e colocaram em seus alforjes ouro e prata, né, e alguns utensílios, e levou e enterrou dentro do arraial, dentro da casa de Israel, lá, né, cavou um buraco e enterrou. E era o pecado ali, ó, introduzido. Então, certa vez, Josué, né, ele não consulta Deus e vai para a guerra. Né? Toda a guerra que ele vencia, Deus estava com ele, ele estava positivo diante de Deus. Aqueles homens, né, jamais ia esperar que tinha um no meio deles que era um traidor, né? Mas aí Josué foi para a guerra certa vez e teve que recuar, né? Porque estava perdendo a guerra, inclusive perdeu, se eu não me engano,
né? Se não me falha a memória, 36 homens foram mortos naquela ocasião, por causa do pecado que estava enterrado lá, porque onde tem pecado, Deus não opera, amados, amém? Onde tem pecado, Deus não opera, onde tem desobediência, Deus não opera, então nós temos que prestar atenção nisso, amém? Nós temos que prestar atenção nisso e não aceitar, nós temos que se unir para esse joio não ficar entre nós. Esse joio que Jesus está dizendo é o filho de Satanás, amém? É filho do diabo, amado. Louvado seja Deus. Espero que os irmãos estejam entendendo o que eu estou falando. É muito sério. Então esse Corá enterrou ali, né? E o pecado estava lá, no arraial, na casa de Israel. E Josué estava perdendo a guerra, perdeu aquela guerra, perdeu 36 homens, né? E quando foram descobrir, e aí o pecado foi revelado, que nada fica em oculto, né? E ali o Corá e seus comparsas sofreram as consequências, né? Com Deus não se brinca. Aí muitos falam, mas aí é na época da lei. Tá, é na época da lei, né? Inclusive na época da lei, Miriam foi também acometida de lepra porque desobedeceu a Deus. Queria passar, falou mal de Moisés, né? Querendo tirar sua autoridade, só que falou pelas costas com Arão, ela e Arão, né? Nas costas de Moisés. E o Senhor ouviu, né? E lá no capítulo 12 de Números, você pode ir lá na sua Bíblia e você vai ver que Miriam pagou o preço, né? E Deus só não matou Miriam porque eles se arrependeram. Quando a pessoa se arrepende, Deus perdoa, amém, amados? Do fundo do seu coração, né? Você pode, não estou dizendo que você que não tem o pecado, que nós não somos pecadores, que não vai ter pessoas que vai pecar, que não vai ter pessoas que vai cometer um pecado. Não é isso que eu estou falando, não é isso que a gente está falando, amém, amados? A gente tem que entender. Uma coisa é a pessoa se arrepender e outra coisa é a pessoa não se arrepender, como Jesus disse aqui, ó, né? No capítulo 18 de Mateus, né? O homem foi pego, né, cometendo algo que não pode cometer diante de Deus, algo que infringe as escrituras de Deus. Então, você conversou com ele, não resolveu nada, levou a igreja, ele não quer saber de nada, ele não respeita a igreja, não respeitou o teu conselho, né, que foi conversar com ele. Então, Jesus disse, olha, considere como joio, né? Considere como gentil e publicano. Naquela época, gentil e publicano era joio. Hoje, através do apóstolo Paulo, né, que foi o arquiteto do cristianismo, né, através de Paulo, ele tirou as palavras do Senhor Jesus do seio do judaísmo, né, e trouxe para nós gentios. Hoje, nós temos essa oportunidade. Os gentios, nós somos gentios, né, hoje, né. Então, mas Jesus estava falando daquela época, né, que Jesus, há 2000 anos atrás, não está falando de agora, amém? E eu vou dar outros exemplos aqui, amados, para você ver que Deus também envergonha. Tem pessoas que acham, pô, Jesus não envergonha, Deus não envergonha ninguém, não. Envergonha sim. Você quer ver eu te mostrar? 2 Samuel 12, né? O profeta Natan vai e repreende Davi pelo pecado que ele cometeu, né? Todos sabem da história, não vou aqui contar detalhes, mas o profeta Natan chega e repreende, fala, Davi, só não vai morrer você só não vai morrer, né? Porque você se arrependeu. Olha aí, se arrependeu e Deus, ele pagou o preço, mas Deus restituiu novamente o espírito de Davi. Inclusive ele se arrependeu tanto que falou, olha, Senhor, eu posso perder tudo, olha, eu só estou interessado na presença. Se o Senhor não me tirar a presença, pode tirar tudo de mim, tudo, pode tirar tudo de mim, só não tira a presença. Quer dizer, estava preocupado só com a presença, e Deus perdoou, né? E Deus o perdoou. Mas existem homens que não se arrependeram. Eu quero citar um aqui, a 2 Crônicas 26, o rei Uzias, rei que foi levantado, rei de Jerusalém. Quem já leu sobre essa passagem, está lá em 2 Crônicas 26, rei Uzias, né? Foi levantado por Deus e ia muito bem em seu ministério como rei, né?
Mas aí Deus deu tanto poder para ele que ele ensoberbeceu, aleluia, em seu coração, e ele achou que era alguma coisa. E aí foi querer desobedecer a Deus e entrar dentro do santuário, onde só os sacerdotes podiam entrar, e acender incenso. Ele foi e acendeu incenso lá, olha só, que ousadia. Até aí, né, ele está errado, sabia da lei que estava errado, tudo bem, mas ele foi muito adiante. Os sacerdotes vieram, repreenderam ele, e ele achando que é rei, que mandava em tudo, né, que ele era o comandante de tudo, passou por cima de Deus e foi acendeu assim, o incenso, e os sacerdotes o repreendeu e deixou bem claro que ele não podia fazer aquilo, e ele continuou, e foi e fez, não se arrependeu. Você sabe o que aconteceu com ele? Deus tomou ele de lepra, ele morreu leproso, afastado, envergonhado de sua família e de seu povo. Não brinca com Deus. Esse negócio de que Deus não envergonha, Deus envergonha sim, Deus envergonha. Deus envergonhou Davi, só que Davi se arrependeu, e Uzias não. Uzias, porque ele se meteu a besta com Deus, ele foi desobedecer a Deus, então, e passou por cima das ordens de Deus, e foi arrogante, além de ser soberbo, foi arrogante, e aí ele pagou com a vida. Morreu leproso, amado, afastado. Você pode ler lá, 2 Crônicas, que foi o fim de Uzias, né? Um homem que foi levantado, né? Deus colocou um exército de mais de 300 mil homens nas mãos daquele homem, deu poder, deu glória, deu tudo para aquele homem, né? Deu honra, né, àquele homem, e ele foi querer passar na frente da palavra de Deus, das coisas de Deus. Não se passa, né, sobre a palavra de Deus, que se dá muito mal. Amém, amados? E tem outros exemplos, muitos outros exemplos, amados, né? Vamos dar aqui outro exemplo. Vamos dar outro exemplo. 1 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 20. O que Paulo fez? Olha o que Paulo fez. Ó. E entregou esses, e entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Paulo dizendo, para que aprendam a não blasfemar. Olha aí, ó. Para que aprendam a não blasfemar, foram entregues a Satanás. Esses dois eram obreiros, viu? Eram obreiros, e muita gente, não pode envergonhar o irmão, não. Não pode. Não pode, a igreja pode morrer espiritualmente por causa desse joio, aí pode, né? As pessoas estão morrendo espiritualmente por causa do joio. Falsas profecias, profetas que não são profetas, que dizem o que Deus não mandou dizer, vão pagar o preço. Todos eles vão pagar o preço, né? Ficam atentos, de um por um vão pagar o preço, né? Se você não sabe o que você está falando, não fale. Por favor, pelo seu próprio bem, analisa o que você está falando, porque se for algo que Deus não mandou você falar, você pode pagar até com a sua própria vida. Tome cuidado. Deus envergonha sim. Amém? E Paulo entregou esses dois homens, Emineu e Alexandre, foram entregues a Satanás, amados. Não tem conversa fiada, não. Não tem conversa fiada com Deus. Amém, amados? Então, essa parábola do joio e do trigo, Jesus deixa bem claro, né, que o campo, esse campo que Jesus está se referindo é o mundo. Amém? É o mundo. Esse joio é filho de Satanás, amados. E às vezes ele está introduzido dentro da igreja, acabando com tudo. Por isso que a igreja anda fria, amado. Porque o joio, o pecado está lá. Tem que ser arrancado o pecado, o joio de lá, para que o Espírito Santo de Deus opere. Mas vocês têm que entender isso, amados. Nós estamos no fim, amado, na última hora. Não há tempo de brincar, passar a mão na cabeça de ninguém, não. Quem quer, quem não quer, meu amado. Né? Jesus disse aqui, ó, se o camarada não quer, seja considerado como joio, como gentil e publicano. Né? Vou repetir de novo, gentil e publicano, naquela época, era considerado como joio, porque não se entendia com o povo de Deus. Eles adoravam outros deuses, né? Eles eram idólatras, né? Mas vou repetir novamente, amado. E aí a pessoa fala, não, mas nós somos gentios também. Tá, amado, mas isso aí, ó, o apóstolo Paulo, ele foi o arquiteto do cristianismo.
Amém? Foi o arquiteto do cristianismo, ele que trouxe do povo judeu, né, as palavras do Senhor Jesus para nós gentios hoje, né? Em nome de Jesus, entenda isso, amém, amados? Que o Senhor venha esclarecer a todos em nome de Jesus, mais do que eu não sou pregador, eu não sou apenas um cantor, né? Mas eu aqui fiquei aqui incomodado com isso, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Tenham um bom sono, aqueles que estão acordados, né? Tenham uma boa terça-feira, repleta das bênçãos do Senhor, né? Que o Senhor abençoe a todos, abençoe a amada igreja, em o nome de Jesus. Amém, amados? Louvado seja Deus. Boa madrugada.